Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da RD Station, Unidade de Negócios TOTS, em que a gente decifra o que as lideranças estão fazendo para transformar estratégia em resultados. Eu sou Luiz Lourenço, diretor aqui na RD Station, e vou ser o host, vou conduzir aqui os episódios com vocês sobre os mais diversos temas com os diversos convidados. E o meu amigo que está sempre presente aqui nessa minha discussão sobre o assunto de vendas é o Theo Orosco, especialista em vendas, embaixador da RD Station, sabe tudo de vendas B2B, vai me ajudar a conduzir as conversas com os nossos convidados. E, Theo, qual que vai ser o assunto de hoje? Cara, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho tão importante que eu tenho um podcast chamado Forecast. Então, assim, vamos falar sobre previsibilidade. Acho que ter previsibilidade é saber onde investir, como escalar e até como captar recurso, dar segurança para a captação de recursos, para que a gente possa acelerar da forma correta. Então, Forecast é até subestimado, de certa maneira, pelos gestores. Muitas vezes é uma planilha ali que é baseada em achismos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância disso e como fazer isso acontecer de uma maneira realmente aplicável. Então o episódio de hoje promete pra caramba, porque para aprofundar nesse assunto a gente tem um convidado super especial, que é o diretor de vendas aqui da RD, que tem anos de experiência ajudando empresas a transformar dados em decisões estratégicas, já gerenciou times dos mais diversos portes, das mais diversas características. Gustavo Broilo, seja super bem-vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Theo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos fazer esse bate-papo ser produtivo. Já conversamos muito no dia a dia. Espero poder dividir um pouco do que a gente conversa com quem está nos assistindo. Theo, puxa aí. Você tem um podcast sobre esse assunto, o papo vai ser bom. Vai lá. Show de bola. Cara, muitas vezes a gente acaba vendo as empresas tratarem um forecast como um processo burocrático, como algo que é meio obrigatório, meio parte de uma rotina, vamos dizer assim, e não com a potencialidade que ele pode dar para um processo, para uma operação de vendas como um todo, né? Que tu, na tua visão, como é que ele pode se tornar um diferencial competitivo para as equipes comerciais e como ele é um diferencial competitivo para a tua equipe? Excelente pergunta, começando com chave de ouro. Toda vez que a gente fala forecast, é bacana quem está ouvindo a gente relacionar forecast com previsão. Afinal das contas, tudo que a gente fala relacionado a forecast é a capacidade que a gente tem de prever um determinado resultado. Então, até traduzindo, né? Forecast é previsão. Inclusive. Né? Que a gente vai falar forecast muitas vezes aqui, vamos entender sempre como previsão. Perfeito. E para mim, assim, toda vez que a gente fala que forecast é burocracia, normalmente essa fala, ela vem de quem não consegue entender a vantagem de você ser previsível no dia a dia. Tá? Melhor exemplo que eu tenho para falar o quanto isso não é burocracia você pega uma empresa que não consegue definir uma previsão de vendas e entrega para ela R$50 mil e pergunta onde ela colocaria para tirar mais receita. Se ela penal tiver dificuldade para responder, muito provavelmente essa empresa não tem a capacidade de ter uma previsibilidade boa. Então, toda vez que a gente fala da importância de ter um bom forecast, de fazer previsão de vendas, isso tem uma relação direta com a tua capacidade de tomar boas decisões de investimento, tá? Eu digo que em vendas o forecast nada mais é do que você responder aquela pergunta: quanto você vai entregar no final de determinado período, do mês, do trimestre, do semestre. E aqui na RD a gente conversa muito sobre isso, né? Previsão de receita, ela é sempre uma estimativa, a despesa, ela é um fato, ela vai acontecer. Então, se você não consegue prever sua receita, muito provavelmente você também não consegue prever sua despesa. E a despesa ela é dada. Por exemplo, folha de pagamento. Você vai ter que pagar o seu funcionário. Se você não tem a receita que você previu, você vai ter que continuar a pagar aquele funcionário. Muito provavelmente você vai ter aí um gap, né, uma quebra entre o quanto você está trazendo de receita versus o quanto você projetou de despesa pela sua incapacidade de ser previsível. Eu acho que isso mostra o quão não burocrático né, o quão importante é você ter previsibilidade. E no dia a dia, assim, essa previsibilidade que você acaba tendo e batendo ali num month to date, né? Então, assim, num acompanhamento mensal, etc. O que ele te dá de vantagem competitiva para que tu consiga mexer nessas alavancas de crescimento que tu bem falou que são base para o forecast? Eu acho que a maior é a minha capacidade de tomar a decisão correta, né, no final das contas. Então, quando eu vou explicar para o meu time, né, porque a gente faz isso normalmente o forecast ele é cascateado, né, eu cobro os meus gerentes de vendas de qual é o forecast deles, obviamente eu também faço o meu forecast, eu tenho a minha forma de fazer o cálculo, a previsão de vendas, o gerente cobra o coordenador cobra o vendedor e isso é cascateado, né. Então, para mim, eu sempre quando estou conversando com alguém da importância de você fazer isso, eu falo
como eu, Gustavo, na posição de diretor de vendas, vou tomar uma boa decisão se você não consegue me dar uma boa previsão. Então vamos supor que a gente está num cenário onde a previsão de vendas é 80% da meta. E a minha meta ela é mensal. Né? Um ciclo rápido, um ciclo curto, e eu estou prevendo entregar 80%. O que eu vou fazer? Ficar sentado esperando? Eu vou deixar entregar 80% e descobrir isso no último dia, no último minuto do dia que eu entreguei 80% da meta? Não dá. Eu preciso ter capacidade de tomar decisão. Então, se eu sei e se eu tenho capacidade de prever com o que eu tenho no pipeline eu vou entregar 80%, eu também tenho capacidade de tomar uma decisão melhor. Pel, senta aqui, a gente precisa achar um recurso, a gente precisa investir, vamos fazer essa ação, vamos fazer aquela, vamos abrir uma campanha. Então, isso me ajuda a tomar uma decisão que facilita a vida do meu vendedor lá na ponta e que muito provavelmente isso vai, no final, refletir em receita e cobrir esse número que eu estou prevendo ser negativo. Se eu estou prevendo um número muito positivo, eu sei que eu vou ter uma gordura de investimento, então eu posso começar um projeto, eu posso antecipar, enfim, uma iniciativa que não estava prevista porque a gente não tinha capacidade de investimento, mas como eu estou vendo que eu vou passar desse número, eu posso me comprometer e planejar esse investimento. Então, para mim, o diferencial competitivo é isso, a minha capacidade de tomar decisão. Ponto. O Gustavo, quando você traz esse assunto, né, dependendo da forma como a pessoa interpreta, ela vai achar uma coisa meio óbvia, né? Poxa, quanto mais previsibilidade a gente tiver, logo eu vou saber exatamente o que eu vou fazer. Mas a gente sabe que na prática não é bem isso que acontece. A grande maioria das empresas não tem uma boa previsão dos seus resultados. Você conversa com muita gente de vendas. Por quê? Qual que é o grande problema que impede as empresas de terem uma assertividade na sua previsibilidade de resultado comercial? Você tem razão, assim, eu costumo conversar com muita gente, não só vendendo os nossos produtos no dia a dia na ponta, cliente nosso, até benchmarking, conversas com o mercado, e o que eu mais percebo na maioria dos casos, não é 100%, mas gestores repletos de incerteza, no final das contas, né? Eu acho que grande parte da dificuldade, ela vem em menosprezar esse exercício. O forecast, ele nada mais é, Luiz, que o reflexo de um conjunto de fatores que você tem na sua empresa, que estão muito bem estabelecidos e que vão te facilitar teu forecast. Então, por exemplo, você é o gestor comercial de uma empresa, você tem 10 vendedores, você não tem processo definido, você não tem um pipeline bem estruturado, com etapas corretas, gatilho de passagem para garantir que todo mundo que está numa etapa realmente está naquela etapa. E aí você chega e fala, cara, quanto você vai vender? O pipeline é uma bagunça, o processo não existe, ninguém sabe se o deal que está em negociação efetivamente está em negociação, rola um chute, rola uma incerteza. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que o forecast é uma consequência de uma série de fatores que você tem bem organizado dentro da sua empresa, você começa a entender por que essa incerteza acontece, tá? Quais são esses fatores na minha cabeça, assim, até antecipando um pouco o que eu talvez falaria um pouco lá na frente, né? Você precisa ter muito... Eu sempre falo que existem duas premissas para você ter um bom forecast. E eu falei isso na minha palestra do Summit em 2024, inclusive. 2023. Você precisa ter padrão e controle. Se você não tem essas duas coisas, muito provavelmente você não vai ter previsibilidade, tá? Padrão. Processo bem definido, com etapas bem definidas, com gatilhos de passagem de uma etapa para outra. Padrão de preenchimento no CRM. Tá? Então, todo deal que chega numa determinada etapa tem que ter data de previsão, tem que ter valor. Isso é padrão. Controle. Métrica de acompanhamento, rotina de acompanhamento. Então, grande parte dos gestores que têm essa incerteza não tem esse conjunto de fator. E aí fica difícil você conseguir ter previsibilidade de fato, tá? Eu até voltando um pouquinho, bem rapidinho, Sim. Por exemplo, a importância para mim de um forecast, vou tentar retratar ela num caso de uma empresa que eu tô no conselho e eu acho que fica fácil da gente conseguir tangibilizar, assim. Essa empresa, ela tem um resultado muito rápido do que vem de Google Ads, mas o CAC LTV, o custo de aquisição de cliente versus o lifetime, que é o que eu ganho com esse cliente, né? Ele não é uma métrica muito legal quando vem dessa frente. Ela é muito cara para o que ela reflete. Ela traz clientes menores para eles. E aí, dentro disso, o grande ponto é a hora de tomar essa decisão, né? De acelerar ou não, por exemplo, um ads. E aí, dentro do forecast, obviamente, a gente normalmente casa um month to date, uma análise de andamento que deveria estar acontecendo nas tuas vendas, com o que tu tem em forecast, com o que tu tem para performar e quem sabe até recuperar um andamento a menor ou qualquer coisa do tipo. A gente chegou no dia 15, ela estava distante, de month to date, ela estava mais ou menos em 40% de onde deveria estar. E quando a gente foi olhar, obviamente, o que estava na mão dos vendedores, o forecast, então assim, será que há um tempo a gente está com bastante oportunidade para elas desenrolarem mais para o final? O forecast estava extremamente enxuto, indicando um número extremamente baixo. Então a gente realmente, a tendência era ficar mais ou menos em 50% da meta.
E quando olhou isso, obviamente, o que teve que fazer? Um rearranjo das alavancas de crescimento para priorizar uma alavanca que talvez não seja tão saudável no primeiro momento, mas tu vai bater e aí você intensifica no atendimento para tentar alongar o ciclo daquele cara ali. Perfeito. Então isso é estratégia. Exato. É você conseguir mudar uma estratégia ao longo do mês para priorizar por exemplo, uma vinda de um lead talvez não tão saudável, que tu vai tentar corrigir na mão o quão saudável ele pode ser lá para frente. Um exemplo, né? E tem uma coisa legal, vamos pegar esse mesmo exemplo que você trouxe, tá? Em vendas existe uma máxima que tem uma relação direta com forecast, né? Que é pior que não ter, achar que tem. Então vamos supor que a pessoa não equilibra modelo matemático, processo com rotina. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você abriu lá o pipeline do Luiz, do time de vendas do Luiz, você viu 200 oportunidades abertas. Pô, o Luiz tem um padrão de uso de trabalhar 100, 150 ao mesmo tempo no mês. Ele olha e fala 200, cara, tá garantida a receita do mês. Chega lá no final do mês, o Luizão entregou 80% do resultado. Nós vamos cobrar o Luiz pra caramba, isso é fato. Mas por que isso aconteceu? Quando você equilibra a rotina, não só o que eu tenho no pipeline, os deals abertos, mas você tem uma rotina de acompanhamento, a gente pode conversar sobre isso depois, mas um pipeline review, pipeline management, um gestor senta com o vendedor, vai lá deal a deal e começa a bater, você vai tirando da frente aquilo que não é bom, que tá aberto, mas não necessariamente é bom, não vai fechar, tem uma baixa previsibilidade. E isso vai te mostrar antecipadamente que, na verdade, mesmo você tendo 200 deals, a tua previsão é de 80%, não de 100%. E isso te ajuda a tomar uma decisão. Então, o forecast não é, como quando eu falei ali, padrão e controle, a parte da rotina de ter controle, ela é extremamente relevante para você ter assertividade. Porque essa parte da incerteza dos gestores, às vezes é porque eles param na metade do caminho. O cara vai, tem um processo, tem etapa, tem um monte de deal, mas não faz acompanhamento, não faz rotina, não vê métrica. E aí, isso no final das contas é o que garante. Eu falo com o meu time com uma frequência assim, o forecast é natural ser um conjunto de modelo matemático com rotina. No começo do mês, prever o final do mês é um pouco mais matemático mesmo, é um modelão. Eu vou gerar tantas oportunidades, eu tenho tanta taxa de conversão, eu tenho tanto de ticket médio, eu prevejo entregar tanto. Mas vai chegando ao longo do final do mês, né, chegando próximo das últimas semanas, o modelo do forecast ele tem que parar de ser tão estatístico, né, para ter maior controle, e começar a ser deal a deal mesmo. Então eu estou prevendo 80%, quais são os deals que sustentam o meu 80%, o que eu vou fazer para mudar? Eu gosto muito, bem rapidinho, de um artigo que ele divide em três coisas para você analisar bem em forecast, vamos dizer assim. A primeira é mais, obviamente, em que etapas que estão e como é que você está em volumetria nessas etapas versus suas conversões. Ela é básica. Perfeito. Talvez tu granularize as etapas por canal de entrada ou qualquer coisa do tipo para ser um pouco mais assertivo. Por exemplo, quantos leads eu tenho nessa etapa que vieram do canal Ads? Quantos que vieram? Porque são conversões diferentes. Sim. A segunda já começa a ser uma análise de dados mais profundos de CRM. Por exemplo, quais as objeções que eu estou enfrentando. Cada objeção te traz, obviamente, um tempo de maturação e uma análise de conversão diferente da outra. Então, conversões, roadmap to close, quantas pessoas eu ainda tenho que convencer até chegar no fechamento. Estou falando com quem? Decisor ou influenciador? Tem concorrente ou não tem concorrente? É isso aí. É isso aí. São as variáveis profundas. Perfeito. E a terceira, que é o que todo mundo acha que isso é microgestão, às vezes eu ouço isso. Cara, é o acompanhamento próximo do vendedor. E tudo bem. Às vezes é microgestão mesmo. Mas quem disse que microgestão é ruim? Isso depende, né? Depende da perspectiva que você vê isso. Mas, Gustavo, vamos lá. Hoje, se a gente pegar a sua operação comercial inteira, tem quantas pessoas? 263, para ser mais exato. 263 pessoas. Pô, já é gente pra caramba que reforça a necessidade de ter um autocontrole para eu ter uma autoprevisibilidade, né? Você provavelmente já viu muitos vendedores bons, muitos vendedores ruins, muitas lideranças boas, muitas lideranças ruins. Como que a gente aplica esse conceito de microgestão que o Theo está comentando num time de 260 pessoas? Assim, excelente pergunta. Acho que o primeiro ponto, inevitavelmente, você vai ter que ter uma estrutura de governança, né? Quando eu digo governança, você vai ter que ter rotina, o que são as rotinas que você tem, o que você acompanha em cada uma delas, quantas vezes você faz, enfim, né? Eu acho que a dica mais prática que eu posso dar é essa governança ela ser quebrada por layer. Então, eu tenho uma rotina hoje, por exemplo, com o meu time de diretos, que são os gerentes sênior de vendas, né? Essa rotina a gente tem reuniões e até síncronas e até rotinas assíncronas de acompanhamento de resultado, de forecast, previsão de vendas. Eles precisam trazer para mim a previsão do mês, o racional, tem reunião de discussão.
E isso cascateia para o restante dos layers, né? Então, o coordenador tem a mesma coisa com o gerente tem a mesma coisa com o vendedor. Então, é inevitável você ter uma estrutura de governança muito bem definida, com reuniões, rotinas definidas, com propósito definido. Caso contrário, Luiz, você não vai conseguir ter. Essa é a primeira. Segundo, eu falei de padrão. Então, eu já falei em alguns podcasts que a gente usa um termo aqui dentro da RD chamado App Rigor. O que é isso? Um termo em inglês, mas um dos vários que a gente usa, de padrão de preenchimento de CRM. Então, hoje dentro da RD, todo vendedor ele tem um padrão esperado de preenchimento de CRM. Tá? Exemplo, todo deal ele tem um próximo passo, as iniciais de quem vai executar, a data que vai executar, o descritivo de qual é a atividade que vai ser executada, com quem, tem template de avaliação de diagnóstico preenchido, tem valor no deal, tem data prevista de fechamento. Então a gente precisa passar esses padrões de preenchimento de CRM, porque caso contrário, eu, Gustavo, não consigo ter visão efetiva se esse deal está quente, está frio, está mais próximo de fechar ou não está mais próximo de fechar. Então, segundo ponto, padrões. Padrões não só de rotina, mas padrão de preenchimento de CRM. Isso é, assim, essencial. E por último, você precisa ter uma boa estrutura de dados. Porque se você não tiver estrutura de dados com 260 pessoas, você está fadado ao fracasso. E também, obviamente, né, Hugo, você não faz isso sozinho. Não. Você tem uma equipe com Ops, com Enabler, então você tem uma estrutura de apoio à tua gestão, Sim. Não só as estruturas que estão respondendo hierarquicamente, mas de apoio, de auxílio mesmo. Sim. Que hoje, que estruturas tu tem de auxílio que tu conta para poder fazer isso acontecer? Toda a RD, né? Tem o financeiro, tem isso aí, todo mundo, mas olhando efetivamente para tudo que a gente está falando aqui de processo, de padrão, de controle, de gestão de dados, de governança, a gente tem hoje dentro da RD, para esses 263 vendedores que a gente tem, vendedor gestor, né, nesse número, a gente tem um time bastante robusto de RevOps, né, que é um conjunto de Marketing Ops, Sales Ops e CS Ops. Né? Explica cada um deles para a gente entender. Então, é o time de operações. Basicamente, é o time responsável por controlar toda a operação da RD, desde planejamento e desdobramento de meta, planejamento e desdobramento de headcount, gestão dos sistemas internos. Então, esse time, ele controla, ele olha toda a arquitetura de vendas e atendimento da RD do começo até o final, ajudando a gente no planejamento e desdobramento de meta, de resultado, igual eu falei, de comissionamento dos vendedores, mas também previsão de receita e despesa. Os caras nos ajudam diretamente com isso. Então, tem uma estrutura super sênior, super robusta de RevOps, que ajuda o nosso time de vendas nesse planejamento, nessa previsão. A gente tem uma estrutura de Sales Enablement, então uma estrutura de treinamento, capacitação, que cuida majoritariamente do onboarding dos nossos vendedores, do ongoing dos vendedores que já estão conosco. Então, a gente nunca para de treinar, nunca para de afiar o machado. É uma estrutura bastante grande, acho que a gente tem quase 20 pessoas nessa estrutura. Posso fazer uma pergunta que você me faz em cima disso? Sim. Qual é o tempo de rampeamento hoje de um vendedor? Hoje um vendedor efetivamente leva para entregar o que a gente espera dele full 6 meses, mais ou menos. E aí, quando tu contrata um vendedor, basicamente tu tá fazendo um processo gradativo para esperar dele para tu poder contar no forecast e nas tuas previsões. E isso é excelente pergunta, porque isso é super relevante. Se eu não consigo planejar meu headcount, a minha meta, eu majoritariamente, se eu deixar para contratar, se eu deixar para contratar um vendedor no mês em que eu perdi outro, ou no mês em que eu preciso de um vendedor, tô ferrado. Porque, como eu falei, se ele leva 6 meses para rampar, eu tenho que estar planejando esse cara que vai me entregar a meta full 6 meses antes. Então, você trabalha com buffer, assim? Trabalho. Quantos por cento? Mais ou menos de 10 a 12% entre a meta que eu cobro do time versus o que efetivamente eu preciso entregar. Não, tem que ter. Hoje a média de pessoas nas operações de vendas entregando mais 100% da meta é 65% nas últimas pesquisas que saíram. Então tem uma diferença muito grande. O ponto é que alguns entregam mais, outros menos, né? Mas enfim, voltando para estruturas que nos apoiam, e a gente também tem um time de Sales Specialists e arquitetos de solução. Então, nos deals mais complexos, maiores, com maior potencial de receita, a gente também tem uma estrutura de arquiteto de solução e specialists que apoia o meu time de vendas. Tá? Gustavo, eu queria uma pergunta um pouco mais prática aqui, que eu também mentoro algumas empresas e é muito interessante, né? Acho que o Theo também vai ajudar no que eu vou perguntar. Você tem hoje embaixo de você 263 pessoas de vendas. Então, de novo, você já teve muito vendedor bom, muito vendedor ruim, muita liderança boa, muita liderança ruim. Você provavelmente já pegou muitos vendedores otimistas e pessimistas. E aí, quando você vai fazer esse trabalho de forecast, nessa implementação de estratégia que você comentou,
é muito provável que você se depara muitas vezes com o que a gente chama do ouvido feliz. E esse ouvido feliz, ele atrapalha a sua previsibilidade. Acho que vale até você explicar o que é esse sintoma do ouvido feliz e como que você resolve este problema para ter uma maior assertividade no seu forecast. O sintoma do ouvido feliz é o vendedor que você sai da call super empolgado, fala, não, o Theo vai fechar, cara, garantido, foi muito boa a call, você vai ver, ele falou 98% do tempo, o Theo falou 2%, não respondeu nada, não deu objeção, porque ele não fez a pergunta certa, não aprofundou na dor, não aprofundou no problema, não fez implicação, e ele sai e falou, foi ótimo, porque ele falou tudo que ele precisava falar. Chega lá na frente, o Theo fala, cara, não vou fechar porque não é prioridade. Então, o ouvido feliz é a mania que a gente tem de enxergar pelo lado positivo das coisas e não aprofundar na dor, não fazer implicação, não perguntar por que você não fecharia comigo. Fazer pergunta negativa, que é super importante para você ter um pouco de termômetro, não amarrar, enfim. Então, esse é o sintoma do ouvido feliz, né? O vendedor otimista. Todo mundo vai fechar porque ele é maravilhoso. Todo mundo vai fechar e essas negociações quase sempre escorregam para o mês que vem também, né? Ele não atrapalha o forecast de um mês só, ele geralmente vai atrapalhando vários meses. E aí, o ponto-chave aqui é um pouco do que eu falei antes, é o conjunto de padrão operacional de preenchimento no CRM, porque quando esse vendedor sai da call e tem o template para preencher, muitas vezes tem pergunta ali que ele olha e fala, não perguntei, não perguntei, não perguntei. Então, isso já traz para ele um pouco dessa sensibilidade que, opa, não foi tão boa quanto eu tive. Mas o mais importante para mim é a rotina do acompanhamento do gestor com esse vendedor de pipeline review. O que é a pipeline review? É a revisão dos deals. É o gestor sentar com o Theo, que é meu vendedor, e falar, Theo, vamos revisar os deals que estão abertos com previsão de fechamento nesse mês. Tá aqui, Luis Company. Qual que é a dor que ele tem? Com quem está falando? Qual o processo de contratação? Qual o timeline dele? Qual o evento crítico que ele tem? E você fazer pergunta, você fazer pergunta sobre esse deal para você entender quão quente ou quão frio ele está. E nessa pergunta, nesse acompanhamento, tem duas coisas básicas que eu vou falar e que eu fazia muito quando eu estava ali liderando diretamente os vendedores, né? Eu falava, Theo, por que o Luis Company não vai fechar? Se o cara não sabe te responder possíveis objeções ou possíveis atritos que vão existir no processo, isso é uma flag. Porque muitas vezes ele não mapeou direito o processo jurídico e de validação de contrato, processo de compras, se tem alguém que ele precisa validar, financeiramente se ele tem algum issue que pode atrapalhar a venda. Então, eu sempre faço a pergunta por que ele não vai fechar contigo. E o segundo ponto, que eu acho que é extremamente relevante, é que os gestores, normalmente, quando eles vão fazer o acompanhamento de pipeline review, primeiro, eles só cobram. Então, esse pipeline review não é só para cobrar, é para ajudar o vendedor a desenhar uma solução, ajudar o vendedor a entender qual é o caminho que a gente vai seguir. E aí tem uma dica prática nisso, que é, quando você vai fazer pipeline review, não começa de o que está na etapa final de fechamento para frente, porque está no fechamento, ele já passou por tudo que tinha que passar. Se deu errado, vai dar errado, deveria ter passado, né? Começa com os que estão novos, porque a sua capacidade de construir junto com o teu vendedor vai ser muito melhor quando você olha os deals novos do que se você olhar só os deals que já estão na etapa final. Então, acho que esse equilíbrio, Luiz, é super importante para você mitigar o ouvido feliz. Eu vou até citar, se eu não me engano, o nome dele é Stelly Eft, que é o do Close.io. Ele fala que tem 3 coisas no CRM que te ajudam a não depender da opinião dos vendedores para fazer forecast, né? A primeira coisa é você ter mapeado as objeções, que é o que o Gu falou, né? Por que ele não vai fechar comigo? Tem 3 saídas numa apresentação. Ou ele fecha ou não fecha, tem objeções. Quais são as objeções? Para mim, o CRM tem que estar cadastrado. Isso que o CRM ele orienta o vendedor a olhar para as coisas que ele precisa olhar. Sim. Se, por exemplo, ele tiver uma OTE, né, um pagamento de uma forma onde dentro do pagamento dele de variável, por exemplo, preenchimento de CRM, é uma variável binária lá para ele ganhar mais ou menos o variável dele, obviamente, se tu botou isso no CRM, ele vai ter que preencher. Se ele vai ter que preencher, ele vai perguntar. Uhum. O segundo é o Roadmap to Close. O que significa isso? Com quem que tu precisa falar para que a gente feche isso aqui? Preciso falar com o jurídico, preciso falar com... Então, obviamente, isso vai te dar um pouco mais de noção. Por exemplo, chega um vendedor que vai falar, vou fechar amanhã. Aí tu olha o Roadmap to Close, tá, jurídico. Você não vai fechar amanhã. Por histórico, não vai fechar amanhã. E o terceiro ponto, que é importante, obviamente, é a próxima atividade. Cara, você não conseguiu agendar nenhuma atividade com a pessoa, porque ninguém... Acho que foi esse o tempo que o vendedor fazia a apresentação e dizia, então te ligo.
Isso não existe. Não existe. O vendedor vai entender a objeção, vai dizer, então você vai falar com o financeiro, conseguimos, daqui a 2 dias você falou com o financeiro, te ligo às 2 da tarde, já manda na agenda dos dois. Então, se você nem conseguiu agendar uma atividade, a tua chance de fazer esse fechamento é ridiculamente baixa. Então, aqui você começa a ter variáveis um pouco mais de andamento para garantir que você pode, de fato, ter aqueles deals fechando. Mas eu tô junto com o Gu, que o grande ponto é o acompanhamento próximo. A Daphna, por exemplo, que a gente entrevistou no podcast Forecast, né, que foi diretora de vendas da Apple no Brasil, Nike no Brasil, Nike Mundial, gerente de vendas da Microsoft. Quando a gente perguntou sobre Forecast, ela falou que o lugar mais difícil foi a Apple, né, porque a Apple tem uma variação de Forecast que ela pode ter muito pequena, porque a logística é muito complexa, né, e ela depende de logística. Porque a receita é gigantesca, né? É óbvio, um erro de Forecast 100% é um absurdo. Então, é muito interessante que ela falou assim, Theo, eu tinha reunião diária com o diretor mundial de vendas da Apple para bater forecast. Então, o que ela até brincou, ela falou assim, aí eu vejo gestor que acha que o vendedor não precisa bater forecast diariamente. A Apple me pagava uma baba e eu tinha que ter uma reunião diária com o diretor mundial de vendas da Apple, para que ele mantenha foco dentro das coisas que eu preciso, para que ele verifique se eu estou olhando todas as coisas. Você realmente acha que o cara que tá ganhando lá 3, 4 mil em Pindamonhangaba, você não precisa bater? Peraí. Até eu queria trazer agora uma pergunta que eu fiz, inclusive pra ti, eu acho que no RD Summit, que a gente tava junto, acho que a Erika na época tava com a gente também. Cara, qual é a rotina de pipeline review que os teus líderes fazem e quantas pessoas tem abaixo de cada líder que faz pipeline review? Tá, boa. Vamos de trás pra frente? Bora. Cada líder comercial na RD hoje, ele tem entre 6 a 8 pessoas. É o que a gente procura. Às vezes As duas pizzas do Bezos, né? então, às vezes isso passa, às vezes bate 9, mas a gente sempre tenta equilibrar ali de 6 a 8 pessoas. A gente entende pela nossa capacidade produtiva, volumetria, que isso é o melhor controle que a gente tem para manter os padrões operacionais funcionando bem, né? E o forecast aqui, a gente tem algumas formas de fazer ele, tá? A resposta categórica para sua pergunta é diariamente, tá? Não significa que é diariamente em call, sentado conversando com o Luiz. Por que é diariamente? Diariamente eu tenho nova oportunidade entrando no pipeline, diariamente eu tenho novos deals chegando, novos deals fechando. Se eu acabei de falar que um dos elementos mais importantes de acompanhamento de forecast, pipeline review, é você pegar os leads na entrada deles, se eu faço isso uma vez na semana, se eu faço isso uma vez no mês, perdi. Vou pegar ali 1/4 dos novos deals que estão no pipeline. Então, diariamente o líder ele tem que acompanhar quais foram os novos deals que entraram no meu pipeline e bater. Eventualmente ele vai falar, Theo, senta aqui comigo, 15 minutos, vamos bater esses deals aqui, deixa eu entender como é que eles estão. Ou, eventualmente, se o Theo tá em reunião, ele vai lá, abre o nosso CRM e manda um recado lá, fala, ô Theo, olhei o teu deal aqui, vi as coisas que você preencheu, fiquei com algumas dúvidas só pra gente equilibrar a próxima solução que você vai apresentar pra ele. Então, às vezes o deal review ele é assíncrono, ele não precisa ser necessariamente síncrono, especialmente com seus vendedores que estão em mais tempo de casa, são mais sêniors, enfim, é um bate-bola, jogo rápido ali, o negócio funciona, né? Mas no mínimo, uma vez na semana, tá? Fora o acompanhamento assíncrono. Uma vez na semana tem que sentar com o teu vendedor, tem que bater, tem que entender se a previsão dele mudou ou não mudou, como que tá a taxa de conversão dele, o que ele tá sentindo de objeção, ouvir call em conjunto, isso tem que acontecer. Tá? Eu não sei se o que eu vou perguntar vai ter exatamente essa resposta. Mas vamos pegar alguém que tá ouvindo aqui o podcast e tá se identificando, fala, pô, não tô sabendo fazer previsão, minha previsão tá toda errada, nem sei se eu tô fazendo esse negócio direito. Na sua visão, Gustavo, se uma pessoa quer ter uma previsibilidade, quer ser preciso nesse forecast, por onde que ela tem que começar para conseguir mudar esse jogo? Perfeito, tá. Tem muita coisa que passa pela minha cabeça. Então, não necessariamente eu vou te responder com uma sequência lógica, vai. Mas talvez a atividade mais curta para ele começar a sentir um pouco o termômetro é basicamente sentar e conversar sobre as oportunidades abertas no pipeline. Testa fazer isso. Muitas vezes a gente fala sobre, monte um processo de vendas, Sim, isso é super relevante, mas quer entender o termômetro do negócio? Senta e testa conversar com o teu vendedor e acostumar ele que isso vai ser uma rotina daqui para frente. Luiz, senta aqui comigo. Cara, tô olhando teu pipeline, quero aprender um pouco melhor com você, o que você está trazendo, o que os deals estão trazendo, o que eles estão trazendo de objeção, de objetivo. Vamos bater aqui, cara. O que o Theo Company faz? Enfim, e vai. Testa fazer isso. Começa simples mesmo, não tem problema nenhum, tá? De uma forma mais robusta, né?
é super importante para você ter controle, você ter dados e ferramentas, a gente falou. Então, se você é um gestor de uma operação comercial, independente se você tem um vendedor, 200 vendedores, você não tem um CRM, não se preocupa em ter ferramenta, stack, controle desde o começo da sua operação, você deveria se preocupar. Né? A gente sempre fala, poxa, compra um RD CRM, compre um RD CRM. É claro, lógico. Ah, mas eu não tenho budget, por isso eu não tenho ferramenta. Gente, o RD começa gratuito. Entra no site da RD Station, faz login, cria uma conta, cria o teu processo ali e começa a usar. É simples. CRM é gratuito para você começar a estruturar o teu processo. Então tem que fazer isso. Só para eu fechar, Luiz, por que isso? Porque desde o começo, você vai começar a guardar dados. E guardar dados, quando a gente está falando de previsão, é essencial, cara. É base. Que você vai saber, no último mês eu converti quanto? Eu gerei quantas novas oportunidades? 2 meses atrás, 3 meses atrás. E você vai começando a entender os padrões. E por entender os padrões, fica mais fácil você projetar o futuro, tá? Não, cara, eu concordo plenamente, assim, começa pelo começo, né? Base. Sempre Eu ia serve. falar exatamente A gente deixa o negócio mais complexo do que ele precisa ser, sabe? Eu ia falar O exatamente. pessoal às vezes me pergunta, qual o melhor CRM? Eu sempre falo, o preenchido, né, cara? o preenchido. Hoje é tão difícil das pessoas preencherem Qual é a melhor CRM, forma né? de controlar? Conversa. Esses dias até foi no Instagram do G4 que mandaram a pergunta pra mim, o que você prefere, preencher CRM ou bater meta? Os dois. Eu falei, não, o dia que um for competitivo com o outro, eu escolhi mal o meu CRM, né? Porque, inclusive, assim, às vezes tem isso, o vendedor vai te dizer, não, mas se eu preencher o CRM, falta tempo pra bater meta. E isso acontece, pode ser que aconteça, hoje em dia com tecnologia, tem a rede RD, ele faz por WhatsApp, pô. Então, assim, mas o ponto pra mim é o seguinte, ele pode até bater meta um mês, o problema é se ele vai bater meta todo mês, que são coisas muito diferentes. Então, assim, você começa a ver fenômenos onde a pessoa não entende porque o vendedor bate em junho, aí julho não bate, agosto não bate, aí vai bater lá diferente. Claro, você não tem previsibilidade nenhuma. E aí eu queria conectar com uma pergunta, porque obviamente o que eu acabei de dizer, eu acho que previsibilidade requer que você tenha uma bomba de água jogando água para dentro da tua caixa d'água, né? Eu gosto de sempre comparar com chuveiro. Se não tiver água na caixa, não tem muito como tomar um banho bom, né? Pode ter a melhor pressurização de chuveiro que for. Então, fez a bomba de água acontecer. Que é o marketing no final do dia, ou a prospecção. E como que é essa relação para que você tenha assertividade de forecast, para que vocês olhem vendas e marketing de uma forma conjunta, olhando assim, o quanto tem água na caixa, o quanto quando não tem água na caixa, o que eu posso fazer para ajudar o marketing? Como que é esse dia a dia para que o teu forecast, porque no final do dia o forecast é um número, não é uma conversão, né? Exato. Então assim, esse número depende de outras variáveis. Sim. Como que é esse andamento de ajuste entre marketing e vendas, como é que você enxerga que é o ideal para fazer isso? Olha, a gente bate nessa mesma tecla, mas é porque a gente fala, e aí vai pro mercado, conversa com gente e vê que não é assim que funciona na prática, né? Mas por mais clichê que seja o que eu vou falar agora, essa relação de marketing e vendas, ela parte do princípio de que as duas operações precisam ser medidas pela mesma coisa. E eu já vou discorrer do porquê que isso é importante, mas não adianta. Se você mede um por volume e o outro por receita, tem uma cacetada de coisa que acontece aqui no meio, desculpa a palavra, mas não tem como me expressar melhor que isso. Tem muita coisa que acontece aqui no meio, né? E que se você tá muito descolado um do outro, é onde começa a acontecer o conflito. Um não consegue ter a visão do outro, vendas acha que marketing tá jogando lixo para dentro do funil, o marketing acha que vendas é incapaz de converter, e aí você fica naquela briga eterna, né? Mas vamos pegar um exemplo prático da RD e que você comentou no começo do nosso podcast, tá? Por que olhar pro mesmo número é importante? Se isso aqui acontece, vendas e marketing estão sentados nessa mesma mesa aqui conversando e discutindo, e vendas está conversando, olha, hotel, isso é do marketing, tá? A gente está gerando um volume ótimo de lead. Só que grande parte desse volume de lead está vindo de um canal que a gente não converte bem em vendas, que está vindo lead mais frio, com uma objeção um pouco mais complexa, ou com uma necessidade que não é tanto o que a gente consegue resolver. E mesmo a gente estando com volume bom, esse cara que vai converter menos. Então eu vou quebrar um pouco a minha taxa de conversão prevista no meu forecast. A gente precisa reajustar o canal. Marketing olhando para a receita, vai trabalhar para reajustar canal. Olhando para volume, vai falar, não, mas aí é culpa de vendas. Então, quando eu digo que existe muita coisa no meio do caminho, é porque hoje, dependendo do canal que o lead vem, você vai ter taxa de conversão diferente. Hoje, dependendo da abordagem do teu pré-vendedor, você vai ter taxa de conversão diferente. Tem um monte de coisa que define se você vai converter bem ou mal. Se está todo mundo olhando para o mesmo lugar, você tem mais facilidade de reequilibrar
as coisas, o canal, a campanha, a narrativa que você usa lá na ponta, e isso facilita a tua capacidade de entregar um número no final das contas. Então, isso é base, tá? Medido pelo mesmo número, rotina de acompanhamento, conversa, discussão de campanha lançada, como ele está chegando, ouvir call em conjunto, tudo isso tem que acontecer para você ser previsível. Eu acho que o maior desafio que eu vejo nas empresas assim que eu acompanho, não somente as que eu estou muito próximo, mas as que eu estou conversando também, não é nem só sobre que canal ativar ou não ativar, mas é o timing que é necessário fazer as mudanças, né? Sim. Às vezes o teu forecast está indicando que mês que vem tu tá ferrado, se aquele canal não Perfeito. tiver bem, e marketing tem outras prioridades, vamos dizer assim. Aham. Eu acho que é um jogo de convencimento dos dois lados também, que as pessoas têm que entender. Eu sempre brincava assim com meus diretores quando eu era CEO da Exact, falava assim, cara, o meu e-mail tá cheio. Se você não entender que você tem que botar um título de e-mail que me chame a atenção, que eu tenho que olhar aquele e-mail, que lá dentro do e-mail você não chame a atenção pro teu problema, ele vai ser mais um na minha fila, no meu buffer de problemas. Então, eu acho que tem muito essa negociação que muitas vezes eu vejo que falta nas empresas. Uhum. De tentar mostrar pro outro o grau de urgência que existe naquilo ali. Sim, fato. E esses dois, eles se alinharem não só nas estratégias, mas nos timings. Nos timings também. Por exemplo, se eu tenho um ciclo de venda muito longo, o meu pipeline do próximo mês tem que ser construído no mês anterior. Então, muitas vezes você vai precisar ter essa conversa antecipadamente, não quando o buraco estourar. Muito longo, eu trabalho com empresa de 1 ano. Então, 12 meses antes, fazendo a coisa acontecer, entendeu? Ô Gustavo, falando um pouco de tecnologia, o que você está usando aí de IA ou de outras ferramentas para deixar o seu forecast mais assertivo? Tem usado alguma coisa você, ou então o time de marketing que te ajuda? Não, a gente tem usado bastante coisa, testado bastante coisa, enfim, aprendido ao longo do caminho também bastante coisa, mas hoje grande parte das ferramentas de IA que a gente usa é para facilitar algum elemento de um processo, tá? Então, vou dar um exemplo prático aqui. Hoje o meu vendedor não precisa mais preencher o CRM depois de uma ligação de diagnóstico, né? A gente tem uma IA que faz a transcrição da call, pega a transcrição da call, bate esses elementos e preenche os campos do CRM automaticamente com base na transcrição da ligação, né? Então fica fácil. Não só economiza o tempo do vendedor, mas para mim é maravilhoso porque me dá a inteligência do que efetivamente aconteceu na ligação e não o que o vendedor preencheu. Porque tem outro esquema, né? O CRM pode ser preenchido, mas preenchido de qualquer jeito. Padrão e assertividade. Tipo. Exato. Então, hoje a gente usa IA para transcrever call, transcrever ligação e preencher CRM automaticamente. A gente tem IA rodando para ajudar no forecast, na previsibilidade também, daí com os times de RevOps ajudando a gente, que é um pouco de modelo de propensão. A gente está entendendo os leads, eles estão entrando com qual melhor oferta e se isso está convertendo ou não está convertendo, isso está ajudando a gente a entender melhor a taxa de conversão, enfim, como é que está rodando o nosso funil de vendas versus o que a gente estava prevendo com base no que o gestor estava batendo com o vendedor. Está sendo bem bacana. A gente tem modelo de forecast matemático também, né, com algoritmo, com IA rodando por trás. Então, uma das coisas que eu mais faço no dia a dia é comparar o forecast do time de RevOps com o forecast do meu time, né, e entender essa variação e por que essa variação está acontecendo. Então, a gente usa isso. Enfim, tem outros testes que a gente tem feito de SDRA, mas aí é coisa mais de processo e operação. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é a pergunta que mais me fizeram na minha vida. Eu quero saber, eu vou fazer a pergunta, depois eu vou desconstruir ela aqui, né? A gente, provavelmente, boa parte das pessoas que estão escutando aqui não tem nem o time comercial do tamanho do seu, nem a maturidade digital do seu time. E quando a gente pega uma empresa menos madura, vem sempre aquela questão de os meus vendedores não querem usar o CRM, ou tem resistência no CRM. E eu queria que vocês explicassem um pouco disso, porque tudo que a gente fala cai nesse lugar. Então, a gente está falando aqui, né? Você está falando de IA e forecast baseado em dados e tal. Para eu ter os dados, eu tenho que ter um histórico bem construído, um nível de controle alto. Para eu ter um nível de controle alto, eu tenho que ter um processo. Para eu ter aquela conversa que foi o primeiro passo que você comentou, né? Pô, a conversa vai funcionar com um vendedor um dia no papel aqui, mas no segundo dia vai aparecer coisa que ele não lembrou, vai aparecer coisa que eu não lembrei, e aí no terceiro dia aquele papel já não funciona direito, né? Então, assim, tudo que a gente está falando
especificamente previsibilidade comercial, de alguma forma vai bater no precisamos ter um bom CRM, um CRM bem preenchido. Mas a pergunta que eu mais faço é, como é que eu faço a turma usar esse negócio? É cultural, né? No final das contas, é cultural. A gente vai ficar mais 2 horas falando só sobre esse tema em específico, tá? Porque quando eu falo que é cultural, é porque tudo que a gente tá falando de Forkish e cultura, no final das contas, ele é um conjunto de fatores, né? Você tem que dar ferramenta pro teu vendedor, você tem que ter rotina com ele, você tem que ter o comportamento certo nessa rotina, igual eu falei, né? Se eu sentar para bater pipeline com você ou para falar dos seus deals só te cobrando, o vendedor fala, cara, mas isso aqui é o quê? Eu tô num médico que tá fazendo diagnóstico ou eu tô num cara que realmente quer me ajudar a vender? Então isso tudo é cultural. Se o teu comportamento como gestor para sentar e conversar com o teu vendedor foi só cobrar o cara, ele já se cobra, ele tem variável muitas vezes, ele tem, sei lá, uma família para criar, que seja, ele já se cobra, não precisa de mais ninguém no pé dele o tempo inteiro. Então, acho que uma dica rápida aqui é, gestor, adota postura positiva quando for fazer esse tipo de coisa, né? Senta com o teu vendedor e ajuda o cara. Ajuda para ele entender que se ele preencher o CRM, se ele conversar sobre os deals dele, na verdade ele vai ser ajudado a vender mais, a ganhar mais dinheiro e no final das contas isso é um saldo positivo. Para os dois, tanto para você como gestor quanto para o teu vendedor, tá? Mas é repetição, Luiz. Essas rotinas, isso que a gente está falando é repetição. Você tem que conversar, você tem que falar, você tem que ter essa postura repetidas vezes. Segundo, esse negócio de vendedor não gosta de preencher pro CRM, cai por terra, né? Então vou fazer um mini jabá, tá? Quando alguém fala para mim assim, meu vendedor não gosta de preencher CRM, eu falo, teu vendedor usa o WhatsApp? Todo mundo usa o WhatsApp hoje. Todo mundo vende pelo WhatsApp, inclusive, né? Ou não vou generalizar, mas 90% que seja, um chute aqui. Hoje o RD CRM tem a rede RD, é uma funcionalidade que você atualiza o CRM por áudio no WhatsApp, escrevendo no WhatsApp. Então, seu vendedor tirando foto do cartão de visita. Então, hoje a gente está falando de preencher CRM via WhatsApp. Um cara vai lá, manda um áudio, mexe o meu lead X da etapa de solução para negociação, adiciona o valor tanto nele, bota uma próxima atividade no dia tal com o Joãozinho às 3 da tarde. Pronto, atualizou o CRM automaticamente. Então, hoje em dia, atualizar o CRM já é muito mais fácil do que ele era até 2 anos atrás, né? Nem é muito longe isso é uma coisa muito nova. Então, acho que essas coisas vão caindo por terra e quando essas coisas vão sendo facilitadas, o que resta? A cultura, a rotina, o comportamento no dia a dia. Por isso que essa foi a primeira coisa que eu falei. Adota a postura e o comportamento correto, porque em termos de ferramenta e preenchimento, isso aí vai ser facilitado ao longo dos próximos anos, tá? Eu concordo plenamente. Eu vejo que existem empresas, cara, que foram forjadas já numa cultura de playbook. O Eric Santos, por exemplo, da RD, era a nossa brincadeira que a gente fazia entre os outros, que era o playbookman, né? Então, assim, basicamente era tudo playbook, tinha playbook para ir no banheiro, né? Então, assim, é óbvio que isso facilita para que a empresa como um todo já nasça com essa cultura. Sim. Quando a gente fala da maioria das empresas no Brasil, elas não nasceram de um canal que exija um playbook. Elas nasceram, em geral, de indicações. Hoje no Brasil, você vai pegar, a grande maioria das empresas nasceram de rede de relacionamento. Rede de relacionamento, influência, indicações, leadership-led growth, uma pessoa que tem um nome no mercado. Isso, em geral, traz um tipo de lead que é que nem um tipo de lead que vai numa palestra, numa aula minha e vem. É um outro tipo de lead. É um lead que ele já vem de fundo de funil, extremamente fundo de funil, né? Ele já vem sabendo a dor, sabendo uma possível solução, extremamente influenciado, extremamente... Então, esse lead faz com que o time não crie as culturas muitas vezes tão regradas, porque é igual Street Fighter, o cara tá ali, quase só vai empurrar e ele morreu, entendeu? Tipo, acabou. Então, isso cria, de certa forma, na minha visão, nas empresas, vendedores que vendem muito, porém sem muito processo, sem muito refino. À medida que a empresa sai desse período de introdução e ela entra num período mais difícil, que aí sim ela precisa vencer, porque chegar de 0 a 100 é uma coisa, de 100 a 200 é outra. O Crazy A e o Reid Hoffman falam no livro deles, que é o Blitzscaling, que você sai de precisar de piratas para começar a precisar de marinheiros, né? Então, o que quer dizer isso? Você começa a não ter mais um time que ele por si só dita as regras. Você começa a ter alguém que dita as regras para que alguém faça. Quando você começa a ter isso, nem todo mundo que fez parte do primeiro time vai se adaptar para o segundo time. Perfeito. E as empresas pecam muito nessa virada. Elas se sentem muito dependentes daquelas pessoas que faziam resultados muito altos, só que tem uma grande dificuldade que é
O exemplo sozinho ele não faz as coisas, mas o exemplo ele é capaz de movimentar boa parte das pessoas. E alguém que faz muito dando o exemplo errado, as pessoas tendem a entender como espelho. Então eu olho pro Luiz e falo, pô, o Luiz é o melhor vendedor aqui da Exact. Ah, pô, deixa eu olhar o que o Luiz faz. O Luiz não faz nada do que eu mando fazer. Ah, começa ninguém a fazer nada. Se você não assume as rédeas também, vou te dar um outro exemplo. No teu onboarding, o Luiz entrou na empresa. Aí eu não faço um onboarding com o Luiz apresentando ferramenta e treinando ele para preencher ferramenta, convencendo o Luiz a importância da ferramenta, por exemplo, lá no onboarding. Aí o que acontece? O Luiz vai fazer um onboarding com o Broilo. Só que o Broilo tá na empresa há um tempão. Aí tem um campo obrigatório. Aí o Broilo fala assim, pois isso aí bota um e entra que passa. Exato. E esse é o onboarding, entendeu? Então se tu não assume as responsabilidades sobre aquela mudança cultural que você precisa fazer, eu acho que a tendência é as pessoas não preencherem. Excelente. Mas de quem que é a culpa? Do gestor. Excelente. É porque as empresas não têm gestor. Então, Excelente. quando os gestores se tornam gestores, eles vão começar a entender que para você fazer preenchimento de CRM, parte da primeira premissa, não existe a opção de não preencher. Aí ele vai começar a entender, tá, se não existe a opção de não preencher, eu vou ter que considerar que eu posso perder gente no meio desse caminho. Sim. Eu vou ter que começar a botar na minha meta e na minha métrica preenchimento de CRM. Por exemplo, pô, sempre brinco, quem aqui tem CRM? Na minha palestra eu pergunto, o pessoal levanta a mão, eu falo, quem é que o vendedor quando não preenche CRM e bate a meta ganha a mesma coisa se tivesse preenchido? Todo mundo levanta, fala, então, nem tu achou importante, pô. Então assim, se o vendedor que não preencheu e bateu sua meta vai ganhar a mesma coisa, você não tá pensando em longevidade, você tá pensando nesse mês. Então, o gestor precisa mudar, na minha opinião. O gestor e é muito difícil para um empreendedor. E para o empreendedor que começou nesse papel, que normalmente é quem toma as frentes das vendas, é muito difícil dele conseguir fazer essa transição. E quando eu falei de cultura, você resumiu, cravou, gabaritou. Quando a gente falou de cultura, é isso, é desde o começo. Então, por exemplo, na contratação, você vai avaliar a competência que tem relação com disciplina, porque você vai saber que isso é importante depois para preencher o teu CRM. No onboarding, você vai ter que ter treinamento sobre capacitação e treinamento, né? Eu faço aqui na RD um call que eu chamo de cultura de vendas. Todos os novos têm um call de 1 hora comigo. Eu falo um monte de coisa nessa call, como é a nossa cultura, ouço das pessoas, ouço as expectativas delas e comento as minhas expectativas. E uma das coisas que eu não falho em falar é sobre disciplina, sobre preenchimento de CRM, e desde essa primeira call eu reforço que eu tomo decisão baseado no CRM, baseado nos dados, e que eu vou tomar uma decisão errada se a pessoa não tiver essa disciplina e essa diligência desde o começo da RD. Outra coisa, né? Cultura, bate-papo, comunicar isso desde o começo. E se você já tem uma operação grande, nunca comunicou isso, nunca fez isso, começa a comunicar isso. Começa a reconhecer as pessoas. Poxa, olha só, os melhores performers. Cara, mas também queria reconhecer quem teve mais disciplina, quem preencheu o CRM, quem me deu mais informação para eu tomar a decisão correta no dia a dia. Primeira vez que você fizer isso, todo mundo vai olhar e falar, o que está acontecendo aqui? Que negócio é esse? Segunda, terceira, quarta, começa a ficar natural, normal, todo mundo espera que aquilo vai acontecer, todo mundo entende que você está colocando no palco quem tem disciplina, quem faz as coisas corretamente, todo mundo entende que aquela é a sua expectativa, todo mundo mexe no comportamento. Todo mundo que quer continuar com você vai fazer isso. Cara, teve uma coisa que você falou que é fundamental. Sempre me pergunta assim, qualquer um pode vender? Eu falo, vender pode, vender bem é outros 500, né? Peixe não sobe em árvore. E hoje em dia, vender bem não é só sobre comunicação. É também ter esse skill de coachability, né? O Robert fala sobre isso de Harvard, né? Ele fala sobre essa capacidade de ser guiado, né? Essa capacidade de deixar alguém te guiar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, cara, que é do Kotler, Papa do Marketing e tal, que ele fala que a arte do marketing está relativamente certa. E eu acho que até minha palestra no Summit vem nesse encontro e tal, eu acho que isso tá caindo por terra, né? Quando a gente começa a falar de IA, falar de bancos de dados que conseguem se conectar em tempo real e se adaptar em tempo real, a gente começa a ver que, porque hoje a gente falou sobre esse episódio inteiro, sobre playbooks no final do dia. E playbooks são fechados, né? Então playbooks a gente começa a falar, a gente agrupa diferentes objeções, diferentes, e entende, essas objeções agrupadas eu vou me comportar assim, tem a probabilidade tendencial a ir para lá. Com a IA e com essa possibilidade de não ter mais um playbook que serve a um grupo, mas ser praticamente ABM, né, Accounted Based Market, só que isso em lote. Ou seja, cada lead, ele rapidamente, em tempo real, ser adaptado um playbook a ele, conforme bases que me ajudam nesse sentido. O que você acha que vai ser... Você acha que isso
tendencialmente, eu não estou dizendo para agora, mas tendencialmente para 5, 10 anos, ou até menos, vai ser o caminho. E aí o que eu queria te perguntar é, qual é o diferencial que um líder vai ter que ter para se adaptar a isso e continuar tendo previsibilidade em um cenário onde você não tem, onde o padrão, ele acontece, mas ele é altamente derivativo. Legal. Eu não acho que é 5 ou 10 anos, eu acho que tá na porta mais rápido que isso. Eu, por exemplo, dentro da RD discuto isso de como é que a gente via, automatiza ou deixa a jornada dele um pouco mais personalizada, num caminho diferente de acordo com um conjunto de comportamentos e características daquele lead. Então, eu não acho que é 5 ou 10 anos. Quem sabe para os early adopters, né? Exato. Eu acho que, de maneira geral, talvez 5 ou 10 anos é um período bacana, mas já está na porta. A gente já tem conversado sobre isso no dia a dia, por exemplo, aqui na RD, né? Então eu acredito que isso vai ser normal e naturalmente vai te exigir não ter um playbook fechado, mas ter premissas do teu processo e ter a capacidade e o talento de ajustar ele de acordo com essas premissas, tá? Quando a gente fala de IA e dessa personalização da jornada e de forecast de maneira geral, eu acho que a IA ela também tendencia a gente a ter um pouco mais de preditividade, Quando a gente fala de forecast, a gente está olhando dado histórico para prever o futuro. Eu tô olhando e falando, cara, eu converto 30%, eu converti a um ticket médio de X. A IA, ela tem capacidade de juntar uma série de banco de dados e uma série de características diferentes que às vezes um ser humano não consegue fazer, olhar para frente e falar, talvez a característica vai ser essa e você vai entregar tanto. Por exemplo, ela pode juntar o banco de dados da minha estrutura de vendas com uma análise macroeconômica, com uma análise de sentimento do deal e te falar se ele tem uma alta ou baixa previsão de fechamento. São duas coisas que é mais difícil a gente ver, o sentimento do deal e às vezes, cara, análise macroeconômica, a taxa de juros vai subir, o custo de capital vai ficar caro, você vai ter mais objeção de preço. Quem disse que não dá para fazer isso, né? A gente não vê isso no dia a dia ainda, pelo menos eu não vi isso ainda, né? Mas quem disse que não dá para fazer isso? Eventualmente dá. Uma análise de sazonalidade num período maior do que só 3 meses, 6 meses, 1 ano, como a gente costuma fazer quando olha para análise de sazonalidade. E muito mais individualizada, né? O Gu levantou a sobrancelha. Isso é um dado. Exato. Não, eu vi um estudo recente, eu nem sei se está em mercado assim, mas eu vi um estudo recente que a partir das perguntas de qualificação, você colocava mais 3, 4 perguntas, então não era nada muito absurdo. Sim. E a partir de 3, 4 perguntas, você conseguia acertar, em 80% dos casos, o arquétipo DISC lá, né? Personalidade DISC. Personalidade. Né? E a partir disso, ele te direcionava qual que era o vendedor que ia ter maior fit Exato, cresceu fazendo isso, né? E qual o melhor argumentação para você usar. Exato. A Exact basicamente é isso, né? Onde ela cresceu, acho que Sales Engagement evoluiu para isso, né? Então, assim, a linha de Sales Engagement, ela é isso, só que a grande diferença é que isso eram feitos, na minha opinião, por agrupamento de dados. Agrupamento, exato, perfeito. E agora ela passa a ser feito não mais por um agrupamento, mas pelo cruzamento de infinitas variáveis. Obviamente, se você tiver bancos bem estruturados, se você tiver copies bem feitos, e eu acho, cara, que dentro disso vai sim dar um probleminha de previsibilidade no primeiro momento, mas a tecnologia serve para isso. Então, assim, o que é o probleminha de previsibilidade? A partir do momento que eu tenho um playbook pro Gu, outro pro Luiz, é tudo novo. Eu ainda não tenho um histórico, é o que você falou. Eu vou construir um histórico, então tem um hiatozinho que quando isso estiver acontecendo, deve acontecer. Na mudança de comportamento humano, na rotina, isso acontece. Eu só não queria perder um gancho que você me perguntou sobre o gestor, né? Nesse momento. Para mim, o diferencial do gestor, nesse momento de AI, vamos lá, o sistema às vezes tomando uma decisão por você de joga para cá, vai para lá, vai para essa jornada, fala com o Luiz, fala com o Theo. Qual o diferencial do gestor? A capacidade que ele vai ter de transformar esses dados, essa informação, em decisão estratégica. É isso, a gente vai precisar usar mais a nossa cabeça em termos de decisão estratégica, menos para ficar controlando esses pequenos movimentos no processo de vendas no dia a dia. Cara, eu concordo plenamente, e aí eu vou trazer um estudo que eu gosto muito, até citei no Universo TOTS, na minha palestra, que é da Microsoft, e se eu não me engano é Microsoft, e que ele fala que, na realidade, a tendência da IA não são ferramentas que são top-down. As ferramentas tendem a ser bottom-up.
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A tendência de não é que o gestor defina uma ferramenta e passe agora, como era um CRM, a fazer o time aplicar. A não ser que sejam ferramentas que potencializem o que já era usado. Agora, o que tem se visto, na minha opinião, e aí os bons gestores eles já estão antenados a isso, é que você tem que tornar o teu time de vendas, o teu time de prospecção, entendedores de IA. Porque na prática, esse time vai começar a usar ferramentas externas muitas vezes. E vai te ensinar. E cada vendedor vai ter um gargalo diferente, então ele vai usar para ele chegar mais longe ou para ela chegar mais longe. Tanto que acho que a tendência que está se vendo é o 80, 100, 120, 80, 100, 100, né? Que é trabalhar 80% do tempo, ganhar 100% do salário para produzir 120% do que você produzia. Ou seja, se IA pode dar 40% para alguém que sabe usar, divide isso aí, chega a 4 dias de trabalho, produzindo 120% que se produzia de 5. Tem um monte de laboratório acontecendo isso. Então, tendencialmente, eu acho que os gestores que estão ensinando IA para o seu time, e eu vejo, por exemplo, o Fanaia, que é um exemplo aqui de um vendedor aqui da casa, que usa IA pra caramba no seu dia a dia. Uhum. Então, eu acho que esses vendedores, eles tendem a chegar mais longe. E, obviamente, os gestores que já entenderam isso e estão não só vendo como eles podem usar, ou elas podem usar no seu dia a dia, estão trazendo esse conteúdo pro seu time, tendem a chegar mais longe nesse novo cenário. Concordo. Bem, de acordo com as minhas previsões, para a gente tem que encerrar aqui o nosso podcast. Foi muito legal. Boa essa piada. Guardei essa piada aqui, já estava engatilhada. Vamos encerrar aqui o podcast de hoje. Obrigado, muito obrigado aí. Primeiro, Theo, meu parceiro aqui com o host. Gustavo Broilo, sempre um papo sensacional. Eu já estava querendo fazer mais umas 50 perguntas aqui. Mas, bem, fica pro próximo episódio. Acompanhem a gente aqui nesse podcast da RD Station, Unidade de Negócios TOTS, que vai ter muito assunto sobre marketing e vendas aí para vocês. Muito obrigado. Valeu. Valeu, obrigado.